Alô, dia 18 de outubro de 2018, mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Cerca. Aliás, hoje não é o dia 18, o dia 18 é o dia do médico. O programa é amanhã, dia 19 de outubro de 2018. Porque eu sou médico, o apresentador do programa sou eu, Daniel Sultorianes, médico, única pessoa que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e condenou no ar. Então, Pedrinho! Alô, cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Alô! Ô, Pedrinho, olha que voz, hein? Que voz. Olha só, pulando a cerca, por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem educação, saúde, justiça, cultura e democracia. Olha só, o programa Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Então, sempre a gente convida uma fração importante da população do Brasil. Então, hoje é o simpaticíssimo, o estudiosíssimo, o gostosíssimo, o tesudíssimo professor de Física da Universidade Federal Fluminense, professor Evandro Melo. Vem pular a cerca, professor Evandro Melo. Isso, pulou a cerca. Isso. Pega o microfone. Fez xixi? Já. Fez? Já. Então tá legal. Fez xixi é bom. Olha só, professor Evandro Melo da Física da UF. Qual é a tua unidade? É a unidade de estudos gerais, eu acho. Não, a tua idade. Idade 6.4. Sei, é novo, eu tenho 96. Olha só, você nasceu aonde? Nasci aqui no Rio de Janeiro. Aonde? Na cidade do Rio. Sim, mas Laranjeiras. Como é que foi a tua infância em Laranjeiras? Não, na verdade eu nasci lá, mas meu pai era piloto da aeronáutica e a gente rodou o Brasil inteiro. Os primeiros 3 anos foram em Santos, depois nós fomos para Cumbica, que hoje é um grande aeroporto, naquela época era uma base aérea pequena. Cumbica, perto de Guarulhos, São Paulo. Depois fomos para Natal, depois fomos para Belo Horizonte, depois voltamos para Santos. Minha infância não foi num lugar só, não, foi rodando. Mas como é que foi a tua infância em vários lugares? Era legal, não, eu gostava, era muito legal, porque essas bases aéreas você mora em casas, então tinha lá os filhos dos outros militares, colegas, a gente jogava bola, tinha muito espaço, tinha sempre avião por perto, contato com os que a gente chamava pracinha, né, que eram os soldados, e alguns ficavam puxando o nosso saco, davam balas pra gente, para fazer amizade, né, para o meu pai gostar. A tua família era grande? Não, 2 irmãos, um irmão e uma irmã, nós éramos 3. E o resto da família? O resto da família é bem grande. Meu pai tinha eram 10 irmãos, cheio de tios, mas com esse negócio de cada vez indo para um lugar, eu não tive muito contato com a família. Assim. Então tinha vários garotos e garotos na base? Na base, filho dos outros militares, dos outros oficiais. As casas de oficiais geralmente é separada, as casas de sargento. Das casas. Então você brincava de médico?
Não, Não? médico não, que eu me lembre não. É bom brincar de médico. Eu brinco até hoje. É. Olha só. E a tua juventude? Como é que foi? Juventude, já voltando para o Rio, meu pai se aposentou, nós moramos na Gávea e a juventude foi legal porque eu fui para um colégio muito bom, um colégio novo, experimental, na Colégio André Monroy. Copacabana. Não, é perto Não, do Jockey Club. Ele é bom, Deus. É, perto do Jockey Um Club. colégio- isso, Na época, a diretora, uma parente do Jorge Amado, chamada Não, o Henriette Gilberto Amado. Henriette Amado. Foi minha É, professora também. Também. Isso aí. Então, ela é essa pessoa excelente e ela juntou uma equipe de professores muito bons e a escola tinha um lema de liberdade com responsabilidade, não havia muita pressão em cima dos estudos, mas, por outro lado, os professores eram muito bons. Então, o Evandro, e na fase adulta, você escolheu a física ou a física escolheu você? Eu acho que foi mais... Bom, tem as duas partes, mas eu, justamente como eu falei, eu estudei num colégio que tinha excelentes professores e o professor de física era muito legal, muito interessante. Geralmente, a escolha assim, tem muito a ver com os professores no ensino médio, ensino fundamental. Esse professor não só dava aula, mas ele comentava livros, principalmente livros de ficção científica. Eu me lembro dele falar do Eu, o Robô, do Isaac Asimov. Grande Asimov. Exatamente. Então, essas coisas daram, assim, faziam com que a aula fosse interessante. Eu falava, pô, esse cara, professor de física, é um cara legal, cara que entende bem das coisas, dos assuntos, traz essas ideias para a aula não era só maçante, entende? Então aquilo lá começou a me atrair. E, por outro lado, eu também tinha uma certa habilidade para matemática, né? Sempre, desde o ensino fundamental, a matemática era o meu forte e geralmente o português. Eu me safava na redação, fazia boas redações, mas assim, a parte da teoria do português eu não gostava muito, geralmente não ia muito bem. Então, mas eu sempre acabava me safando pelas notas boas em matemática. E, então, é natural que uma pessoa que tenha habilidade para matemática vai geralmente fazer engenharia, né? Então, eu estava me encaminhando para engenharia, mas com esse professor falando, contando essas coisas, eu comecei a ficar mais interessado numa coisa mais alternativa. E a gente chega naquela idade, 16, 17 anos, quer fazer alguma coisa alternativa, né? E aquilo me atraiu e eu fui indo. Eu me lembro que até a hora de marcar, naquela época no vestibular, você já optava, não era como o Enem hoje. Então você tinha que escolher a carreira. E aí eu, naquela dúvida de engenharia e física, foi até o último minuto. Aí foi física? No final, assim, foi iluminação divina, física. Olha só, o professor Evandro Melo, da Física, a Faculdade de Física da UF, vamos localizar. Universidade Federal Fluminense é no estado do Rio, Niterói e vários lugares. E o estado do Rio é um estado do Brasil. E a internet pega o mundo todo, então tem que localizar. Mas o professor Evandro, com o maior prazer, trouxe aqui, ele vai falar sobre uma coisa fantástica chamada supercondutor. Evandro. Supercondutividade. Então, supercondutor, supercondutividade.
O que é supercondutividade? Olha só o mundo como é que está caminhando para... Ok, vou tentar explicar, né? Nós estamos aqui num estúdio, né? E por todos os lugares, quem tem computador, por exemplo, vê esses fios todos, né? Fios conduzindo eletricidade. Isso é uma coisa normal do nosso dia a dia, né? A gente às vezes vai ligar as coisas na tomada, pega um fio, liga na tomada e aquilo passa uma corrente pelaquele fio, então. Então, os fios, normalmente, que a gente usa, são condutores. E os condutores, a gente separa, né, assim, os materiais de uma forma assim, bem simples em condutores e isolantes. Os isolantes não transmitem corrente, são como, por exemplo, borracha, essas coisas que a gente usa, até o plástico que fica em torno do fio, para não ter fuga de corrente, é um isolante. E o fio tem uma corrente elétrica, passa por ele. Só que todas as correntes, todos os fios, todos os condutores, têm o que a gente chama de uma resistência elétrica. Isso é bem conhecido. Por exemplo, um chuveiro elétrico, ele tem lá uma resistência que aquece bem ele, aí a água passa e é esquentada por essa resistência. Porque a corrente elétrica, através de uma resistência, ela sempre produz calor. Esse calor, às vezes, é bom, mas ele representa uma perda. Às vezes você quer o calor, um secador de cabelo, tem lá aquela resistência que fica até meio incandescente, aí o motorzinho joga o ar através, o ar também é aquecido. É o mesmo procedimento do processo do chuveiro elétrico. Tem em alguns lugares o forno, o fogão elétrico, né, com aquela resistência que também. Então, esse calor que a corrente elétrica produz quando passa num material, num condutor, ela é utilizada dessa forma, como eu falei, em alguns casos ela é bom que produza calor, mas na maioria dos casos, esse calor, por exemplo, que é produzido nos fios que passam por aí, representam perdas de energia. Então, há perdas enormes quando a corrente é gerada lá em Itaipu, nas hidrelétricas e outras geradoras, e até chegar à nossa casa, ela passa por fios e tem sempre essa perda através de calor, nos motores também. Então, em 1913 foi descoberto que, esfriando alguns materiais, eles perdiam a resistência, ficavam com resistência zero, ou seja, a corrente elétrica pode passar lá por anos e anos a fio, sem perdas, sem haver esse aquecimento. Então, logo que após a descoberta, em 1913, do mercúrio, que pesquisa lá, o cara esfriando o mercúrio, comprovou isso. Aí foram buscando, apareceram outros materiais, alumínio, agora eu estou querendo falar em prata, mas prata nunca fica supercondutor, mas foram descobrindo outros materiais que também tinham essa propriedade. O cobre não vira supercondutor. O cobre, justamente, que é um grande condutor, os supercondutores têm uma capacidade curiosa. Geralmente, um bom condutor não vira supercondutor, porque a supercondutividade vem com a interação dos elétrons com os íons. E um bom supercondutor como o cobre, por exemplo, ele deixa passar os elétrons com pouca interação com os íons. E aí, por isso que ele é utilizado. O fio de cobre é o mais utilizado. Além disso, ele é maleável, é muito bom para ser colocado
por aí. Mas os materiais supercondutores geralmente não são muito bons condutores assim normais, não são utilizados de uma forma assim muito usual. Então aos poucos foram fazendo ligas, foram fazendo. Isso gerou uma área de pesquisa muito grande, que vários laboratórios trabalhando em cima, sintetizando materiais que fossem supercondutor, e o objetivo era cada vez alcançar um supercondutor a uma temperatura mais elevada, porque os primeiros foram descobertos a uma temperatura muito baixa. Até hoje, você precisa resfriar um material a hélio líquido ou nitrogênio líquido para que ele vire supercondutor. Mas então você já pode pensar, qual é o grande sonho? Qual é o grande sonho da nossa área? Ter um supercondutor a temperatura ambiente. Se a gente tiver um supercondutor a temperatura ambiente que seja semelhante ao cobre, maleável, que pode ser utilizado, isso representa uma grande revolução. Porque aí a gente volta para a questão das perdas, né? Por calor e outras formas também, dentro de um motor elétrico, essas perdas são muito grandes. Em transformador, você às vezes está andando na rua, aí você chega a ver até o barulho daquela transformação de voltagem, né? Porque geralmente ela vem das geradoras hidroelétricas ou usina nuclear, não importa, termoelétrica, da forma de geração, ela vem com a voltagem muito alta para justamente diminuir as perdas. Com a voltagem alta, a corrente pode ser pequena, mas voltagem alta dentro de casa pode dar acidente. Então temos esses transformadores que vão diminuindo as correntes de 10.000 volts, que vem dessas grandes linhas de transmissão, até a nossa casa, 120 volts. Mas é um processo que vai passando por transformador. Cada transformador desse tem perdas ali, ele aquece, ele vibra, até perdas sonoras a gente escuta aqui lá. Tudo isso representa energias, né, que estão sendo perdidas. E aí a gente entra numa outra situação correlata, né? A questão de economia de energia, né? Nós estamos vivendo numa época, né, que cada vez nós consumimos mais energia. As pessoas hoje em dia consomem o dobro, o triplo do que há 50 anos atrás. Hoje em dia todos os ambientes são, aqui no Rio praticamente tem um ar refrigerado, tem todos esses computador, todos esses materiais eletroeletrônicos, né? Mas então toda hora a necessidade de e com as indústrias também, né? Aumentando as indústrias, um país quando ele se desenvolve, eu me lembro todos nós vamos nos lembrar, um tempo atrás nós vivemos uma época de apagão, a indústria começaram a crescer, era aquele período de crescimento grande, 2004, 2005, e houve também, coincidentemente, falta de chuva, então as geradoras estavam com dificuldade e a gente estava próximo ao apagão. Então, começa-se a pensar, né, que como gerar energia para gerar isso aí, para as energias necessárias. Então, nós estamos buscando hoje fontes alternativas, energia eólica, energia, né, de vento, energia solar, muita gente usando painel solar. Eu instalei lá em casa um painel solar e isso é uma boa economia. Então, porque as demandas vão aumentando e você sabe, para fazer uma hidroelétrica, por exemplo, hoje em dia, né, você tem que fazer um lago que vai causar um impacto ambiental, vai ter que remover pessoas de lugar, e tem o problema da geração também
por via nuclear, as usinas nucleares, a gente tem aí em Angra, em outros lugares, que estão em decadência porque sabe-se que gera rejeitos nucleares, né, que é difícil depois armazenar e pode ter acidente. Então, aí, quer dizer, aí você pensa, né, voltando, mas o que tem tudo isso a ver com a supercondutividade? Porque justamente se você conseguir fabricar, ter, hoje em dia, inventar, porque ainda não tem, nós estamos chegando, aumentando as temperaturas, mas ainda não chegamos à temperatura ambiente. Mas se tiver fios, supercondutores à temperatura ambiente, vai haver uma economia estimada de mais de 50% da energia. A energia que se faz hoje em dia, ela é de 50% a 40% perdida. Toda a energia que é gerada hoje em dia, vamos dizer assim, dizem que eu vi outro dia uma estimativa que que se perde de energia nos Estados Unidos, né, daria para ser utilizado praticamente no resto do mundo. Então, se você diminui essas perdas, vai ter um aumento da oferta de energia enorme. Então, eu diria que nos próximos 50 ou 100 anos não precisaríamos de novas hidroelétricas, novas usinas geradoras de eletricidade. Além do mais, bom, isso é um fator preponderante para que a gente faça pesquisa nessa área, né? Vamos dizer assim, o mais importante é isso. Vamos diminuir perda, vamos simplificar muita coisa. E um supercondutor, nos que nós temos hoje em dia, eles só funcionam banhado em nitrogênio líquido, né? Ele a temperatura mais alta ainda é muito pequena comparada com a temperatura ambiente, para ele funcionar bem. Mas o nitrogênio líquido não é uma coisa muito cara. Então, existem muitos já protótipos de motores que funcionam sendo resfriado a nitrogênio líquido. Um litro de nitrogênio líquido, ele custa mais ou menos o preço de 1 litro de gasolina. Então, em muitos casos, vale a pena você resfriar, e tem motores. Hoje em dia tem navios da indústria da Marinha Americana que funcionam com motores com supercondutor, porque eles ficam muito mais leves. Um cabo supercondutor tem uma capacidade muito maior de transmitir corrente do que os cabos de cobre normal. Então, existe até umas fotos do grande acelerador que tem lá na Suíça. Esse grande acelerador precisa de muita corrente elétrica para produzir campos magnéticos, e os cabos normais são enormes. Vários cabos de cobre são enormes. E o cabo supercondutor é um cabo pequenininho. Então é muito mais fácil de lidar. Então tem essa questão também de transmissão por supercondutor, cabo supercondutor. Tem eu vi outro dia uma exposição falando sobre, lá em Nova York, está saturado, eles não têm mais lugar para passar tanto cabo de corrente, e fibra ótica, e tanta coisa para transmitir a informação lá. E se pelo menos a parte da energia elétrica fosse feita com cabos supercondutores, ia diminuir muito, então ia ter também muito mais espaço. Evandro, eu vou perguntar, já que você está falando a pesquisa, o Brasil está acompanhando a pesquisa de supercondutividade? Em supercondutividade? Sim, por um lado sim, eu diria, porque a ciência hoje em dia, mais do que nunca, é universal. A ciência sempre foi universal, né? Mas a internet hoje em dia coloca a gente em contato com o outro muito rápido. E os trabalhos, vamos dizer assim, feitos aí fora, a gente tem logo acesso,
Então tem muita gente aqui trabalhando na supercondutividade numa área de frente. Agora, por outro lado, nós não temos a capacidade de investimento hoje em dia, inclusive, com a crise que se abateu, muitos laboratórios aqui estão à míngua, enquanto que China, por exemplo, está investindo muito nessa área, e Japão sempre investiu. Também Japão sempre foi um dos grandes líderes da pesquisa em supercondutividade, e os Estados Unidos, obviamente, os grandes centros, né, estão investindo muito. Nós temos ainda muito pouco na parte experimental, muita pouca coisa, vamos dizer aqui, em comparação com outros países. Mas existem alguns centros de excelência. Eu tive há pouco tempo numa banca de tese lá na COP, e eles me mostraram, eles têm um protótipo de um trem, que é um trem por levitação magnética. Esse trem por levitação magnética, ele utiliza justamente, dentro dele, ele é resfriado com nitrogênio líquido e tem os supercondutores ali. E do lado de fora do trem passa uma corrente que gera um campo magnético, e esse campo magnético interage com o íon e levanta o trenzinho. É um trem para dar mais ou menos, acho que dá 15 pessoas, esse protótipo, e ele se move assim, levitando, sem contato. Então diminui o atrito. Tem um trem já em funcionamento no Japão, já uma linha de 300 quilômetros. Tem na Alemanha também. Então, esse tipo de coisa, assim, a gente está tentando acompanhar eles, mas principalmente devido aí à crise, e o nosso governo geralmente não tem muita assim visão na área de ciência, né? Nós não temos o mesmo grau de investimento que se faz em outras áreas, aí como futebol, samba, estádio, né? Se a gente recebesse uma parte da quantidade de estádios que fizeram em alguns lugares aí no meio do nada, né? Fizeram um enorme lá em Manaus, que é uma temperatura altíssima e está lá quase ninguém usando, em Brasília, em lugares assim, né? Muito investimento no futebol. Sou nada contra, não, mas a gente não nota que na nossa área não temos esse investimento todo. Então, a supercondutividade, então, tem relação com energia, transporte, né? Sim. E tudo. Sim, tem. É uma área bem ampla. Eu diria, como eu falei, para a gente sintetizar bem, a principal área é a da economia de energia. A principal aplicação vai ser a economia de energia. Mas, além disso, né, fora a economia de energia que a gente vai gerar, a gente pode fazer computadores muito mais rápidos com supercondutores, a gente pode ter motores elétricos com a mesma potência de muito menor tamanho. Tem aí uma gama enorme de outras aplicações secundárias, eu diria. Professor Evandro, olha só, o Pulando a Cerca é um programa que a equipe participa. Na televisão comercial, quando a equipe é chamada, é para sacanear o cara. Não, aqui não. Usado, pergunta. Professor, e o trabalho de um grande físico chamado Tesla? E aquela bobina dele que poderia gerar energia Wi-Fi? Mais como curioso do que como entendido do assunto, professor. Não ajudaria em algo, sei lá? Não, a Tesla fez um trabalho muito bom, inclusive ele virou unidade de campo magnético. Exatamente. A gente mede campo magnético, tem duas unidades, o Gauss e o Tesla. O Tesla é para campos mais intensos e o Gauss a gente usa para campos menos intensos. Seria como medir distância, você pode medir em centímetros
ou você pode medir em quilômetros, né? Então, dependendo da intensidade, dependendo do comprimento, você vai usar centímetros ou quilômetros. Então, o Tesla foi um grande físico, trabalhou muito na área de magnetismo e, portanto, em homenagem aos seus trabalhos, virou uma unidade de campo magnético, o Tesla. E as bobinas são de utilidade e aplicações no nosso dia a dia, como eu estava falando há pouco esses transformadores. Transformadores são, em geral, 2 bobinas acopladas. Então, esses transformadores que a gente vê aí pela rua toda são aplicações de bobinas do trabalho do Tesla. Professor Evandro, mostra um bocadinho aqui no computador, a câmera mostra o que é supercondutividade. Assim, vamos dizer assim, eu tenho alguns seminários e algumas apresentações que eu andei fazendo a nível, mas é mais assim a nível explicativo. Então, não tem nada de... Não, então mostra assim. Assim, muito... Por exemplo, o motor que usa, e agora com supercondutivo, a motor é pequenininho, você mostrou. Segura aqui para mim. Estou segurando. Aqui ele bloqueia aqui a tela. Tem que colocar um supercondutor ativo rapidinho. Para não... Isso. Então, eu queria... Deixa eu ver. Então, eu não sei se vai aparecer na televisão. Vai aparecer. Hã? Vai aparecer. É só mostrar. É só mostrar, aparece. Então, por exemplo, isso aqui, uma pequena... uma pequena, sem querer eu passei aqui. Uma coisa de japonês, né? Uma pequena demonstração. Está dando para ver? Tá. Então, isso. Então, aquele pequeno que está aqui, esse daqui, olha, esse pequeno aqui é uma figura típica de um ímã com um supercondutor embaixo, resfriado, levitando. E os japoneses, então, numa feira, fizeram uma demonstração com um lutador de sumô de 140 quilos em cima de uma placa, que é uma placa imantada, né, como um ímã, e embaixo está o supercondutor, que é resfriado, né? Então, isso aí é o princípio do trem. Segura aqui que eu vou passar. Puxa, eu podia ter trazido um passador automático. Tá bom, isso tá aqui bom. é um trem, então... Tá dando para ver aí? Não, ali... Isso aí é uma amostra do trem do Japão. É um trem por levitação magnética, né? Um trem por levitação magnética que já está em funcionamento entre, eu não sei ao certo a cidade, se é Osaka, eu acho que é Osaka e uma outra. Kyoto. E talvez, Osaka não é muito longe de Kyoto, então acho que deve ser para uma outra mais distante. Mas enfim, esse trem, como eu falei, tem na COP, eles já estão fazendo também um protótipo que já funciona. Lá são só em 300 metros por enquanto, mas isso é a ideia de fazer e... O Japão é 300 quilômetros. Tem na Alemanha também alguns quilômetros. Segura aqui que eu vou mostrar outra coisa aqui. Calma. Se tem aqui, peraí. Eu devia ter
trazido mais coisas. Aqui, esse aqui é uma apresentação muito mais técnica, então tem pouca coisa. Mas olha aqui, ilumine aí. Então, aqui é uma comparação entre, tá dando para ver aí, o cobre, fios de cobre, e o fio supercondutor do lado, que é o prateadinho, que é a base de bismuto. E olha o tamanho do fio comparado com o de cobre para transmitir a mesma corrente. Então, esse tipo de fio aí, que é a base de um composto de bismuto, está sendo pesquisado aqui na engenharia elétrica aqui da Fluminense, da UF, e professores lá da engenharia, tem um ex-aluno meu e tem outros que estão desenvolvendo, trabalhando em cima dessas chamadas fitas supercondutores. Então você vê ali a comparação do tamanho da fita com o fio de cobre. O fio de cobre tem que ser muito maior para transmitir a mesma corrente. Segura aqui que eu vou ver outras coisas. Seguro. Tem umas coisas interessantes, eu não sei se... Cara, que interessante. Outra coisa aqui, como a corrente elétrica é muito maior em super... Olha só, isso que eu tava... Até passou sem querer, eu ia mostrar um outro. Aí está a comparação daquilo que eu falei antes, deixa eu ver aqui, uma posição melhor. Aí, né? Tá aí um motor com a mesma potência do motor convencional e você percebe, né? Dá para perceber a diferença de tamanho. Então ele é muito mais leve por ser muito menor e ele está sendo usado como propulsão, né, na Marinha Americana. Está lá até a fotografia do navio que usa um motor supercondutor. Você ia mostrar um anterior? O anterior. Isso. Espera aí que ele saiu da... Tá, estava em pequeno. Aliás, eu mostrei o outro errado também, que aparece pequeno. Então, aí é uma ressonância magnética. Como vocês sabem, a ressonância magnética, ela precisa de campos magnéticos muito fortes. E não sei se você já fez a ressonância. Você disse que teve um AVC. Você fez a ressonância? Claro que sim. E é horrível. Você fica ali dentro de um tubo por bastante tempo lá. Tem gente que tem problema de claustrofobia. Com essas imagens feitas com campo magnético gerado por supercondutor, ela é feita em menos de 1 minuto. Enquanto que a pessoa fica 20, 30 minutos num tubo, se você for fazer uma ressonância magnética hoje, aí, de uma forma convencional, precisa de pelo menos meia hora. E hoje em dia você faria, com o supercondutor, você faria em 30 minutos. Desculpa, 30 segundos, menos de 1 minuto. Tá? Segura aqui, que tem mais coisa aqui para eu mostrar. O trem entre Tóquio e Nagoya. Tóquio e Nagoya, tá bom. Então... Quem mostrou foi o grande mestre Boki de Toboni, Inácio. 603 km por hora. Quanto? 603 km por hora. 603 km por hora, porra. Essa equipe aqui é supercondutora. Exatamente. E ele tem a vantagem, né, de de levitar, né? Então se gasta muito menos energia e não tem o atrito. Isso aqui é interessante. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é um pouco, bem na minha área de pesquisa. Deixa eu mostrar primeiro esse daqui. É só aonde... Mudou. Mudou? Segura. Engraçado, quando eu
eu mexo, Você é supercondutor. segura. Não, eu acho que eu... O que aconteceu aqui? Você é um supercondutor, passa rápido. Então, eu comecei a me envolver nessa área em 1986, que quando foram descobertos supercondutores de alta temperatura. Aí tem a fotografia de 2 pesquisadores da IBM da Suíça ganhando o prêmio Nobel em 86, tá, que eles descobriram o material em 1986. O prêmio foi no ano seguinte, foi em 87. E aí, a partir daí é que eu comecei realmente a me envolver na área. Segura aqui. E agora eu vou mostrar também, que eu queria mostrar, era outra... Engraçado, eu podia ter mostrado melhor. Vamos ver aqui. Mostrar grande, tá aqui. Então... Deixa eu ver se eu não toco nada. Da outra eu mostrei pequeno. Agora eu mostrei Então, seria interessante ver à esquerda tem um gráfico, né? Eu posso segurar. À esquerda tem um gráfico, tá dando para ver aí o aumento de temperatura na supercondutividade. Começou lá em 1913, então, a 4 graus Kelvin, depois foram descobrindo materiais com aumento de temperatura cada vez maior. E em 86, 87, foi descoberto esses materiais que eu trabalho, que são supercondutores a temperatura acima do nitrogênio líquido, que é 77 graus Kelvin. Acima do nitrogênio líquido começa a ter as aplicações, porque, como eu falei, nitrogênio líquido é algo muito fácil de se conseguir. Nesse ano que saiu o prêmio Nobel, agora olha lá para o lado direito aí da tela, que você vê lá é a revista Time. Quer dizer, as possibilidades eram tão gigantescas, tão imensas de aplicações, que iria causar uma revolução. Então a revista Time está lá marcando como a revolução da supercondutividade, isso em 1987, né, como em função de tudo que eu já andei falando aqui, que iria ter uma economia de energia enorme, iria ter cabos sendo transmitidos de uma forma muito menor, ia diminuir o tamanho de computadores, mas o mais importante, mais significativo, seria exatamente isso, as enormes aplicações, carro elétrico que você carregaria em tempo muito curto e funcionaria por muito e muito tempo. Então, e outras coisas. Então, professor Evandro Melo, parabéns pela pesquisa adiantada no Brasil pela Universidade Federal Fluminense. Você mostrou uma coisa que quase ninguém sabia, a economia e energia. Eu vou desejar a você e a todo mundo uma supercondutividade de paz, Tá bem. de democracia, Sim. supercondutividade de educação, supercondutividade de saúde. Sim, Então, é o que o nosso país está precisando. Exatamente, uma supercondutividade de esse aspecto total, supercondutividade de bom senso, Isso. supercondutividade de cidadania. Exatamente. Então, parabéns, professor Obrigado. Evandro Melo, e pela pesquisa na nossa universidade, que está acompanhando o resto do mundo. Estamos tentando. Ainda bem
a supercondutividade da ciência também. Então, Tá bom. parabéns. Então, vamos terminar cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Canta! 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, uma supercondutividade de bom senso. Amém. Isso aí.